mais, Pastor Cravo. Segunda-feira aí, estamos mais uma vez nessa jornada e hoje o trabalho está em torno do livro de Efésios 6:10, a armadura de Deus, e vamos dar continuidade. E a minha primeira pergunta, hoje eu não vou com muita introdução, não, pastor, eu já vou direto, que eu sei que tu tens assuntos aí para que possa desenvolver melhor o trabalho da pesquisa que se foi feita. A minha pergunta que eu quero fazer, qual é a importância e o alcance do versículo 13, que é o contexto geral de Efésios 6, de 10 a 18? O que o pastor pode nos oferecer aí do melhor possível? Muito boa noite, Pastor Carlos. Muito boa noite às pessoas que nos assistem. Boa noite às pessoas que estarão assistindo também essa live. Deus abençoe a sua vida. E o desejo do meu coração é que esse comentário que será feito aqui, ele possa agregar valor, ele possa trazer para você, meu irmão, minha irmã, ou até mesmo você que não é crente, mas está nos assistindo, possa agregar para você, trazer para você alternativas que vão te ajudar a você se posicionar nas várias situações que se apresentam no seu dia a dia. Bom, Pastor Carlos, relativamente nós estamos falando sobre guerra espiritual. Nós falamos na nossa última live que o que o apóstolo Paulo fala não é batalha. O apóstolo Paulo fala de algo maior. Ele fala de guerra. E, na verdade, o que é? Qual a diferença entre a guerra e a batalha? A guerra ela é feita de inúmeras batalhas. A diferença é essa. A guerra é o conflito total, integral. E a batalha são os vários confrontos que vão acontecendo durante o período de conflito. Então, basicamente, é essa a diferença que nós temos, Pastor Carlos. E no versículo 13, o apóstolo Paulo ele tem ali uma orientação. No versículo 13, o texto diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, para que nós possamos entender o alcance dessa palavra, qual a importância dela, nós vamos falar essa importância e depois, mais para o final. Mas nós precisamos entender as palavras-chave que nós temos aqui nesse versículo. Nós temos algumas palavras-chave e vamos falar a respeito de cada uma delas de uma forma bem resumida. O texto ele começa dizendo o seguinte: tomai, é o verbo tomai. Então, tomai é uma palavra que dos originais em grego, ela significa se apoderar, agarrar, apreender. Então, essa palavra é uma palavra que está colocada aqui de forma impositiva. Tomai, toma, vai lá, pega. Por quê? Porque a ordem é para nós nos apropriarmos de alguma coisa que não é material. A ordem é para nós nos apropriarmos de um poder espiritual
que está à nossa disposição. Como que nós podemos entender isso, pastor Carlos? Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, tem essa resposta. E qual é a resposta? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberão. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o fato da pessoa que aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, logo em retribuição a esse depósito, conforme, para usar as palavras do apóstolo Paulo, depósito de fé, primeira coisa que Deus faz, ele dispensa o Espírito Santo sobre esta pessoa. E junto com essa dispensação, no momento que essa pessoa aceita, aqui dentro, porque Deus não liga para discurso. Deus não liga. Jesus mesmo, o Senhor Jesus mesmo, deixou uma palavra para a gente ter uma ideia de que ele entendia, de que ele via muito além da carne. Ele dizia, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então ele via o coração. Então aqui, o Senhor, quando vê que esse coração se arrependeu, esse coração aceitou a palavra, então ele vai e dispensa o Espírito Santo. É o selo, ele carimba, ele escreve seu nome na mão dele. E junto com isso, ele te dá acesso irrestrito a um poder que os outros seres humanos normais não têm. É um poder sobrenatural. Por quê? Porque você acabou de alcançar a condição de filho. Você não é mais um estranho de Deus. Você não é mais uma criatura de Deus. Você é filho de Deus. E nós falamos aqui que em Romanos 10 tem lá uma palavra que diz o seguinte, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Então não basta só você crer em Deus. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E Deus só vai dispensar o seu espírito quando ele vê que você, de fato, aceitou a Jesus de Nazaré. Então, quando ele vê isso, você vai ser morada do Espírito Santo de Deus. Você vai ser santuário do Espírito Santo de Deus. Então, como o Senhor diz, olha, tomai, é porque isso já está à sua disposição. Tomai. Essa é a ordem. E olha, pastor Carlos, que tem muita gente que não tem ideia. Tem muita gente que lê esse versículo no automático, mas não tem ideia. E a palavra, outra palavra-chave é tomai toda a armadura de Deus. Então nós vamos separar aqui. Toda. Por que toda? Porque não é para você pegar em pedaços. Não é para você pegar em partes. Toda a armadura de Deus. Na verdade, pastor Carlos, essa palavra, esse versículo, esse trecho desse versículo é uma repetição do que já está no versículo 11. No versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então aqui, a palavra está reafirmando uma coisa que foi falada no começo, quando Paulo começa a tratar desse assunto. Então, você tem que tomar a armadura completa, que nós falamos que vem da palavra grega panóplia. Panóplia
significa toda a armadura, ela completa. E aí eu vou dar um exemplo. Da onde o apóstolo tirou isso? É o seguinte. Eu disse que o apóstolo Paulo teve uma convivência com pelo menos dois centuriões das legiões romanas, e lá, por ocasião do exílio dele, ou da prisão domiciliar dele, lá no último capítulo do livro de Atos, vocês vão ver que ele ficou em prisão domiciliar. Então, várias guarnições se revezavam para tomar conta dele ali, para vigiar, entre aspas, o apóstolo Paulo. Então ele ouvia, ele conversava e tal, ele ficava sabendo de vários assuntos. Então, o que ocorre? O fundo histórico que está por detrás disso aqui, a armadura completa, é o seguinte: os legionários romanos, eles se paramentavam com uma armadura. E acontece que alguns desses legionários, quando ainda não estavam devidamente condicionados fisicamente e mentalmente, eles costumavam rejeitar a armadura. Porque diariamente, o legionário romano, pastor Carlos, ele era obrigado a fazer uma marcha forçada, que eles chamavam de caminhada magna, todo dia, antes de começar o treinamento, 6 horas da manhã, eles pegavam toda a armadura, uma mochila de equipamentos que iam nas costas, e isso girava em torno de 25, 30 quilos. Eles caminhavam por 30, 35, 40 quilômetros. E olha, eles não tinham tênis com amortecimento, não. Era aquela sandália de couro reforçado, cheio de taxas de ferro na sola. Era um negócio duro, mas muito duro. E como naquela ocasião não havia meia, então imagina o efeito do couro em cima da pele, descascando, cozinhando a pele dos pés. Então os legionários mais recentes, mais novos, que não estavam bem condicionados fisicamente, reclamavam. Aí o que acontecia? Alguns comandantes deixavam. Qual era o resultado disso? Durante um tempo, alguns comandantes permitiam. Qual era o resultado? Quando chegava na hora da batalha, esses mesmos legionários que não queriam ficar porque incomodava, eram os mesmos que morriam. Eram os primeiros a morrer. Por quê? Porque estavam sem armadura, e eles iam combater sem armadura. Depois de um tempo, isso foi proibido. Proibido. Se o sujeito não se dispusesse a usar armadura, só tinha duas coisas. Ou ele era expulso por indignidade da legião, mas antes disso acontecer, ele ia apanhar quase até a morte, porque era uma indignidade para todo o grupamento onde ele estava, ou ele seria morto por falta de lealdade, por deslealdade. Então, mas isso aconteceu historicamente. Por quê? Eu vou aqui falar basicamente a armadura básica do soldado romano era composta mais ou menos de uma armadura, por baixo tinha um corpete, mas por cima era um corpete feito de tiras de metal flexíveis, ficavam sobre os ombros e ficavam sobre o tórax, tiras de metal. E também, óbvio, envolvia as costas. Essas tiras de metal eram amarradas com fitinhas de couro. Essa armadura, ela se chamava lorica segmentata. Segmentata. Era um corpete segmentado. Eram tiras de metal. E isso era muito importante por causa das flechas.
quando pegava na lórica, a flecha resvalava. Ele tinha um capacete. O capacete não era um capacete comum, era um capacete de metal chamado periquefalaia. Periquefalaia significa capacete composto. Ele cobria a cabeça, tinha uma proteção para as duas maçãs do rosto, amarrava-se aqui, e tinha uma proteção aqui, que era para pegar a nuca. Então, embaixo tinha mais um segmentozinho, que era para proteger a nuca. Tinha uma espada. Essa espada se chamava Gladio, ou Gladius Hispaniensis. Daí vem o nome gladiador, homem de espada. Gladio era uma espada de tamanho médio, poderia medir 30 centímetros a 50, e ela cortava com os dois gumes. O que isso te lembra, pastor Carlos? Que a palavra de Deus é como? Dois gumes. Espada de dois gumes. Então, o Gládio, olha de onde ele tirou isso. O Gládio tinha duplo corte. Do jeito e a ponta. Então, ele tanto perfurava, ele podia até errar, mas ele voltava cortando. Era uma bruta de uma arma. Tinha o púdio. Púdio era uma adagazinha com uma lâmina aí de uns 30 centímetros, mais ou menos, porque o Gládio tinha 50, mais ou menos, então o púdio era menor, que era para ser trabalhado com Gládio. Da maneira que ele ia, o púdio já ia junto. Trabalhava em conjunto. Ele carregava, aí sim, uma lança enorme, devia ter aí mais ou menos uns 2 metros, mas uma boa parte da ponta dessa lança era um encaixe de metal que era feito pelos ferreiros, com uma ponta super afiada, e era uma madeira de lei. Essa lança se chamava pilo. Pilo. Também ele carregava um escudo. Esse escudo devia ter aproximadamente 1 metro e meio de altura, porque ele cobria, pastor Carlos. Se ele fica do chão, ele cobria até o peito. Então, quando eles levantavam aquele escudo, e olha que não era qualquer bracinho que levantava, porque o escudo era feito de madeira maciça, revestido de couro, um lugar para você embraçar, tinha 2 tiras assim, você metia o braço nele aqui, então o legionário andava com o braço assim, escudo aqui. Eles faziam uma parede de escudos, e na frente do escudo, bem no centro, tinha uma bola, uma circunferência que era de metal. Aquilo era quando se usava o escudo como arma. Então aquilo ali, as mais das vezes, costumava quebrar crânio, arrancava os dentes. Aquilo ali causava um bruto prejuízo. Fora que a borda do escudo era totalmente de metal. Então, o escudo também. Ele era chamado de scutum tureus. Scutum tureus. Tureus vem da palavra tura, que significa porta, porque o tamanho do escudo era semelhante a uma porta das casas da época. Scutum tureus. Então, o legionário, ele tinha que andar com isso tudo, fora o que ele carregava nas costas. Ele carregava uma pá pequena, ele carregava canecas, ele carregava a lona dele dormir, ele carregava a própria barraca dele e várias outras coisas. Então, isso aí... Eu tenho aqui uma pergunta que foi feita, não foi feita uma pergunta, mas foi feita uma apreciação de tudo que está sendo falado. E Jorge Santos, ele diz o seguinte, ele diz que ele nunca tinha ouvido uma situação semelhante a essa, porque ele conhecia a armadura de Deus
como se fosse uma investidura da fé, uma coisa bem superficial. E ele conta aqui que, com a sua ilustração, ele está se aprofundando mais no conhecimento, que agora é que ele está vendo o sacrifício que é o homem de Deus, a mulher de Deus com a armadura de Deus. Porque essas apreciação é que vale quanto é pesado, como Jesus disse que o fardo dele é leve, mas as lutas são pesadas, né? Sim. As lutas travadas, elas são pesadas e elas têm marcas, elas dão marcas. Então, esse irmão Jorge, é bom, glória a Deus pela sua vida, irmão. Também glória a Deus pela vida de todos que estão nos assistindo aqui. Veja, nós, crentes, fomos alistados para uma guerra. Pastor, onde você está? Onde você leu isso, pastor? Não te falaram isso não, meu irmão? Não? Poxa vida, mas não está em tempo, né? Segunda Timóteo, segunda carta de Timóteo, do capítulo 2, você vai ler o seguinte: sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Olha só. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, para não desagradar aquele que o alistou para a guerra. Te convenci agora, meu irmão? Essa guerra, ela só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar. Aí sim. Até aí, todos nós, crentes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, históricos, tradicionais, não importa. Quando você vê um crente que não conta um pedacinho de uma luta que ele está passando, tem alguma coisa errada. Crente que não tem luta, tem alguma coisa errada. Por que que o crente está passando despercebido? Eu vou falar, conhece o ator Denzel Washington? Denzel Washington. Denzel é crente, é protestante. Sabe o que Denzel falou outro dia? Ele disse o seguinte: quando o diabo não te incomoda, é sinal de que você está fazendo alguma coisa errada. Mas quando o diabo vive atrás de você, pode ter certeza, você está fazendo tudo certo, porque você está incomodando ele. Está errado e não está errado, mas faz sentido. Então eu quero dizer para você o seguinte: nós vivemos uma guerra. Nessa guerra você vai ter batalhas. Se você ainda não está passando por luta, não tem problema, ela vai chegar aí. Ela vai bater na sua porta. Mais dia, menos dia, ela vai bater. Se você for um crente genuíno e estiver passando luta, estende as suas mãos e glorifica o nome desse Deus. Porque você é mais que vencedor, mas você é um crente que está incomodando o inferno. Aleluia por isso. E um fato também interessante, porque para ser um vencedor é preciso ter a luta, né? Se não tiver a luta, não tem vencedor. Não tem como vencer, não é mesmo? Então vamos lá. Eu citei aqui as armaduras do legionário romano. Isso aqui é uma ilustração, isso aqui é uma contextualização. Para ser mais correto, pastor Carlos, é uma contextualização, não é uma ilustração, porque o que eu estou passando é o contexto histórico que levou o apóstolo a escrever isso aqui. Então veja, eu falei das armaduras do legionário romano. Agora eu vou falar das armaduras de Deus. Por quê? Porque não seria completa essa análise se eu não falasse das armaduras de Deus. As armaduras de Deus, elas são constituídas por um conjunto de meios de graça. O que você entende por graça? Graça é um favor imerecido. É um favor que você não merece. Deus vai te dar esse favor.
vai prestar a você esse favor, porque você é filho. Porque ele botou à sua disposição, ele selou você, ele marcou você, ele escreveu o seu nome na mão dele e colocou à sua disposição acesso irrestrito a um poder sobrenatural que ninguém tem. O Senhor Jesus disse a esse respeito: olha, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito, que o mundo não conhece nem pode ver, mas vós o conheceis e vós o vereis. Então, veja, meios de graça são meios que a própria palavra de Deus coloca à minha disposição e à sua disposição para que você possa vencer, para que você possa resistir. Então vamos lá. Quais são esses meios de graça? Primeiro, a fé. O primeiro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Ora, se você não vai agradar a Deus, como é que você quer conseguir de Deus algum favor que você não merece? Então veja, a palavra diz, porque sem fé é impossível agradar-lhe. E é necessário que todo aquele que crê, que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, veja, a tradução da palavra que está escrita no grego, a tradução da palavra sem fé é impossível agradar-lhe. Essa palavra agradar-lhe no grego significa o seguinte: inclinar, se inclinar. Então, é impossível você fazer com que Deus incline os seus olhos para você e os ouvidos para você. Ouvidos para escutar o seu choro, ouvidos para escutar o seu clamor, as suas orações, e olhos para ver a situação que você está passando. A palavra diz, porque o choro pode vir por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, primeira dessas armaduras de Deus é a fé. Sabe por quê? Primeiro, parece fácil, mas não é. Primeiro, dúvida é sinônimo de rejeição de fé. E isso você vai ver lá no livro de Tiago. Tiago diz o seguinte: peça com fé, não duvidando, porque o homem que duvida, ele é igualzinho às ondas do mar. Ele é levado, ele é jogado, porque ele não tem onde se firmar. Fé é firme fundamento das coisas que se esperam. Então, ele é jogado. Ele é jogado para lá e para cá. Passa com fé. E veja, sabe por que Jó passou pelo que passou? Sabe? A palavra diz que ele era um homem reto e temente a Deus. Eu passei vários anos me fazendo essa pergunta, li várias coisas a esse respeito, pastor Carlos. E um belíssimo dia eu me deparei com o capítulo 3. Fiquei lendo o livro de Jó. Um belo dia eu me deparei com o capítulo 3 e dei de cara com o versículo 25. E que estava escrito lá? Diz assim: porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Essa foi a brecha de Jó. O receio e o temor. Na primeira carta de João, João vai dizer o seguinte: porque o medo lança fora o verdadeiro amor,
Porque o medo produz o tormento. Ter medo é bom? Sim, é natural, é humano. Vários servos da Bíblia tiveram medo. Elias teve medo. Mas logo depois, você precisa recuperar a consciência. Você precisa recuperar, você precisa vir para a palavra. E quando você vem para a palavra, o verdadeiro amor restaura você. Você lembra que Deus não tem prazer na sua dor. Você vai ler que toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Ela pode ser feita, eles podem lançarem contra você, mas não vai gerar o efeito que foi imaginado para destruir a sua família, para destruir a sua vida. Não vai. E o profeta diz: porque esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que procede do Senhor. Então, a fé é fundamental. A oração, segundo a armadura de Deus, a oração é fundamental. A própria palavra já é autoexplicativa: orar e agir. Calvino dizia, para quem é calvinista, Calvino dizia: orare et labutare. Ora e age. Ora e trabalha. Não fica esperando. Mas veja, oração, a palavra diz orar, falar e agir, ação. Oração é fundamental na vida de todo mundo. E o crente, às vezes, ele perde a batalha justamente porque está orando pouco ou não está orando. Todo mundo, pastor Carlos, gosta muito do Salmo 91. É um salmo que a gente vê nas famílias. E na maioria das famílias, esse salmo costuma ficar aberto nas Bíblias que ficam em cima das prateleiras, das estantes e tal. Mas a pessoa pega para olhar aqui, ainda não aprendeu a orar com a Bíblia. Ainda não aprendeu a orar com a palavra. Eu vou te contar um segredo aqui, você que está me ouvindo, que está nos assistindo aqui, eu vou te contar um segredo. O Salmo 91 foi feito para você orar por ele. Ô pastor, mas como é que eu vou orar com o Salmo 91? Eu vou te explicar. Olha só. Eu habito no esconderijo do Onipotente, do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente e descanso. Digo do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confio e nele confiarei. Porque ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 estão caindo ao meu lado e 10.000 ainda vão cair à minha direita, mas eu não estou sendo atingido. Porque tem uma guerra espiritual. E a palavra diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. É assim que você ora com o Salmo 91. Você se coloca como pessoa que está recebendo o Salmo 91. Bom, falei sobre oração. O jejum também é importante, também. Sabendo que o jejum é um recurso extremo. Tem gente que faz jejum por costume, mas eu quero dizer para você o seguinte. Existe uma frasezinha muito conhecida no meio evangélico que diz o seguinte: jejum sem comunhão
é passar fome em vão. Então, eu não recomendo às minhas ovelhas, os meus alunos, eu não recomendo que façam jejum quando vão trabalhar. Não recomendo. Deixa para quando você estiver em casa. Sabe por quê? Quando você vai trabalhar, qual é o seu foco? Não é o que você está fazendo? Quando você sai na rua, qual é o seu foco? Não é prestar atenção no trânsito, não é olhar para onde você está pisando. Então, o jejum, sem a comunhão, ele não é nada. Ele é meramente uma dieta. O jejum é um recurso extremo de ausência da presença de Deus na nossa vida. Perguntaram para o Senhor Jesus: escuta, os seus discípulos estão lá comendo as espigas, mas hoje é sábado? Não pode. Ele falou: olha só, enquanto o noivo está com eles, eles podem comer. Mas dias virão em que eles não terão o noivo junto com eles. Nesse dia, então, eles jejuarão. Então, é justamente nos dias em que o noivo, você está sentindo aquela angústia, você está sentindo, jejua. Está passando por uma situação difícil, jejua. Mas jejua com comunhão, jejua com leitura à palavra. Por isso que eu costumo dizer que esses jejuns aí, jejuei 10 dias, jejuei o mês inteiro. Olha, se você for observar, comunhão zero. Zero. O cara não pode ter ficado um mês dentro de casa. Por quê? Porque você precisa de um lugar onde você tenha privacidade para você poder ter comunhão. Às vezes nem dentro de casa. Você consegue ter comunhão. É aquela falação, é a mulher com o filho com a mulher, é o neto, é o sobrinho, aquela coisa toda, é TV ligada, você não consegue ter comunhão. Você tem muita sabedoria. Jejua, o jejum de qualidade. Anota aí. Jejum precisa ter qualidade. Jejum é um Suba. jejum é um tempo a sós com Deus. É aquele tempo que você tem entre você e o Senhor. É trazendo ali uma comunhão. A comunhão é se interagir, é ouvir gemidos inexprimíveis. A pessoa está no sobrenatural dessa ligação entre ele e Deus. O jejum é a anulação da carne. Você vai orar, tá tudo bem, é um momento com Deus. Mas o jejum é quando você vem combater a carne. É quando você precisa de uma privação de coisas que são carnais, de deleites, de preciosidades. É um café com pão, é aquele ovo batido de manhã, aquele mexido e tal. Você vai se privar de tudo isso, para que o Espírito possa se aproximar mais de você. E você estará em comunhão. Lembre disso, jejum precisa ter qualidade. Se você quiser saber mais um pouquinho, leia Isaías 58. Lá você vai ver que além de privação de comida, existem outras coisas que agradam a Deus além do jejum, o verdadeiro jejum. Outra arma de Deus, leitura devocional da palavra e o estudo da palavra. Quando você lê a palavra, você está se alimentando, está alimentando sua alma. E quando você estuda a palavra, você está fazendo mais do que isso. Você está alimentando a sua alma e o seu intelecto. Você está aprendendo, entendendo. Entenda uma coisa. O conhecimento leva ao poder. O conhecimento leva à intimidade. E a intimidade leva ao poder. Repetindo. O conhecimento da palavra leva à intimidade com Deus. E a intimidade com Deus leva você ao nível do poder de Deus. Veja, não existe intimidade sem você conhecer.
Por acaso você vai deixar alguém entrar dentro da sua casa que você não conhece? Por acaso você vai deixar essa pessoa ter acesso a coisas da sua vida que você não conhece? Não. Só são íntimos seus aquelas pessoas que te conhecem, que sabem, que te acompanham, que frequentam, que já tiveram com você no bom, no ruim, no pior e no melhor. Pessoas que se preocupam com você, pessoas que falam com você, mas pessoas que te ouvem. Então, veja, é a mesma coisa com Deus. Como que você vai entrar na casa de Deus? Como que você vai entrar na intimidade de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Como? Como que você quer que Deus entre na sua casa? Deus não é arrombador. Deus pede. Nosso Deus é educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Deus é educado. Deus não é ladrão, não é arrombador, não é por força, não é por violência que Deus age na vida da pessoa. Então, veja, leitura devocional é muito bom. Estudo é melhor ainda. Então, de novo, o Senhor Jesus, a palavra diz, crescia no conhecimento e na graça. Primeiro vem conhecimento, depois vem a graça. O Senhor Jesus, falando com os fariseus, disse, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Primeiro vem o conhecimento das Escrituras, depois vem o poder. E olha que tem muito crente por aí que fala, não, o negócio é poder, pastor, o negócio é poder, o negócio é poder, poder. Olha, cuidado que o diabo também faz, hein? Cuidado, hein? Satã engana muito. Você já, que é isso, pastor? Que é isso? Já leu no livro de Atos Elimas, o encantador? Procura aí. Você vai ver o que ele fazia. Iludia todo mundo, flutuava, levitava, fazia um monte de coisa. Até ele ser desmascarado pelo verdadeiro poder. Satanás, demônios e seus associados têm poder. Mas só o nosso Deus é dono de todo o poder. Por isso que ele é Yahvé El Shaddai. Aleluia. Baruch Hashem. Por isso que ele é o Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. O louvor é essencial. Alguém já disse que o louvor emoldura a palavra. A palavra é um quadro e o louvor é a moldura. O louvor prepara. O louvor acalma. O louvor eleva. O louvor toca. O louvor comove. O louvor depende do louvor. Existe o louvor, pastor Carlos, esses louvores aí que tinha um pastor que eu conheci que chamava de louvorror. Louvor que é um horror. Tem louvorror. O sujeito está lá com a guitarra que ele chama de gritarra. Aquilo faz mais barulho do que qualquer coisa. Cuidado. O louvor abençoado é aquele aonde Jesus é o centro da mensagem, é o centro da letra da música. O louvor é aquele que enaltece, exalta as maravilhas de Deus. O louvor é aquele que traz uma mensagem da palavra para você. Esse é o louvor, que traz boas novas para você. Esse é o louvor. Eu vou dar um exemplo. Tinha um profeta, que quando ele ia, antes dele profetizar, ele pedia
o moço dele, ele dizia o seguinte: trazei-me um tangedor. Tangedor, que era um instrumento musical aqueles séculos antes de Cristo, tipo uma harpa. E a palavra diz assim: e tangendo o tangedor veio a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Então, o louvor é maravilhoso. Saul ficava oprimido. Davi pegava um instrumento musical, tocava, o espírito do mal se afastava de Davi. Você acha que ele estava cantando o quê? Olelê, olalá. Não. Ele estava cantando o nome do Senhor. Ele estava exaltando as maravilhas do Senhor. E o inimigo bate em retirada. Não tem essa. Uns até falam que é salmodiano, né? E não está errado. Por quê? Porque os salmos, pastor Carlos, os judeus, eles não falam salmos, eles recitam o salmo. Eles recitam. Por exemplo, o Senhor, meu pastor, não falta. Eles não falam assim. Eles falam de forma musicada. Eles falam uma forma como se tivesse um arranjo que flui de dentro da alma, porque o louvor, a música, é uma expressão da alma. Então ele diz: Adonai. Ele vem falando. Adonai, Roi, Loersar. Ele vai falando. Então, ele recita. Os judeus, a maioria dos judeus, se você vê lá, eles recitam. Então, enfim, o louvor. Eu falei do louvor. E a obediência à palavra. De nada adianta oração. Sabe por quê? Não existe fé na desobediência. Se você não obedece à palavra de Deus, como que você pode falar que você tem fé? Como? Não existe. Então, veja aqui. Nós vamos ver aqui o texto de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. Você vai ver o profeta Samuel, xará, meu filho que é xará dele, falando a esse respeito. Ele diz assim, olha, ele diz assim: porém disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Veja, Deus estava rejeitando sacrifícios, holocaustos, ele está preferindo que eles obedecessem. E aí ele diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é a rebelião? Vamos ver aqui. Ó. Teimosia, meri, no hebraico. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Vamos ver aqui o que é o porfiar. Lutar. Insubordinação. Patzar. Insubordinação. Então, um é teimosia e o outro é insubordinado. Então, veja, a obediência à palavra do Senhor é fundamental. Sem obediência, não tem fé. Sem fé, não agrada a Deus. Sem agradar a Deus,
Não tem jeito. Por quê? Hebreus 10, 38. Porque o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então veja, recuar também é você se insubordinar, é você bancar o teimosinho. Agora, tem outra palavra-chave, pastor Carlos, que é a armadura de Deus. Eu disse, tomai toda a armadura de Deus. E eu falei quais são essas armaduras. Por quê? A palavra aqui está indicando o tipo de armadura, não é a minha, não é a tua, mas é a armadura de Deus. Nós acabamos de falar de algumas. Algumas estão espalhadas em vários textos da Bíblia. Hoje minha garganta, me perdoe, minha garganta tá Hum, me. eu tô com bala na boca por causa disso. Minha garganta está me arrebentando hoje. Secando. Então veja, não são as palavras. Veja uma coisa aqui. 1 Samuel 17, 38. Você vai ver Davi se aproximando do momento de combater Golias. Depois que ele passou, depois que ele enfrentou os soldados invejosos, os irmãos dele, de sangue, aí ainda tinha o rei para ele passar. E o rei chega para ele e fala assim, não, peraí, seguinte, olha só, tu vai lá, bota minha armadura mais bonita, bota minha armadura mais pomposa. Isso porque queria pegar uma carona na honra dele. Ou não. Aí Davi, a palavra diz que Davi colocou aquela montoeira de coisa. Resultado, Davi falou o quê? Eu não posso andar com esse negócio. Isso não cabe em mim. Eu não posso andar com isso. Foi o que Davi falou aqui. Vamos dar uma conferida aqui. 1 Samuel 17, que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, que está acompanhando, já deve ter aberto aí. Davi disse assim. 1 Samuel 17, 38, 39. Diz assim. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi colocou a espada sobre suas vestes e começou a andar. Porém, ele nunca tinha experimentado até então. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, porque nunca experimentei. E a palavra frisa, e Davi tirou aquilo tudo de cima dele. Vejam, as armaduras são de Deus. Tem gente que quer botar coisa em cima de você. Vem com palavra de desânimo. Vem com palavra de descrença. Vem com palavra de derrota. Vem falando, isso aí, olha, isso é muito complicado. Fulano foi preso. Fulano morreu. Não tem cura para esse negócio. O quê? Marido? Hein? Tá com outra mulher? Isso não tem jeito. Porque, olha, não aceita esse tipo de armadura. Isso vem para pesar, para acabar de jogar mais peso em cima de você. Isso vem para acabar, aumentar o seu fardo. E o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Então, veja, as armaduras são de Deus, não são as armaduras humanas. Porque o que acontece, pastor, às vezes quando a pessoa está passando por uma adversidade, as mais das vezes, a primeira ideia que vem na cabeça da pessoa é o seguinte, o que eu vou fazer?
Isso é normal. O que eu vou fazer? Aí a pessoa imediatamente, veja, e isso quando não tem a mulher do lado dele falando com ele, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei lá o quê, faz alguma coisa. E esquece que quando você sabe, conhece o Deus que você serve, a primeira coisa que você faz é buscar o esconderijo do Altíssimo, é se abrigar no Senhor. Vai para a palavra. Se veste, se reveste com as armaduras de Deus, para depois você sair e tomar as suas providências que você deve tomar. Mas primeiro, quando a pessoa, filho de Deus, você é um crente genuíno, novo nascido, nova criatura, dependente da vontade de Deus, da palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Então faça isso que eu estou te falando. Eu, pastor, estou falando para você. Professor, mestre, eu estou falando para você. Não aceita peso de ninguém. Não aceita. Às vezes tem um crentezinho, sabe aquele crente que gosta de dar testemunho? Aquele crente que dá testemunho. Sai fora dele. Sai dele. Veja, as pessoas esquecem que aquilo que é de Deus está à minha disposição e à sua disposição. Olha lá em Lucas 15, 31, que você vai ver. O filho dito pródigo, o filho que chutou o balde, que saiu de casa, voltou. O outro ficou. Será que ele ficou mesmo? Ficou nada. Ele estava para lá. Ele andava de crachá. É aquele crente que gosta muito de usar crachá, camisetinha e dededé. Sabe? Gente, uma pausazinha, pastor. Gente, Fala, meu olha, irmão. o pastor, ele é sério. E sério tem que ter palavra séria, às vezes. Me alegrar com os meus amigos. Ai. Onde aquele filho que parece que ficou, ele tinha uma aparência que ficou, mas ele não tinha ficado. Ele voltou, não estava entendendo nada. E o pai está falando com ele: seu irmão voltou, seu irmão voltou, vamos fazer uma festa, vamos celebrar, vamos celebrar. Ele estava oprimido com a bênção que o irmão recebeu. Como é que pode? E tem A crente inveja nessa hora. é inveja santa. Não, é o crente que está carnalizado porque ele dá lugar para um tipo de sentimento tão baixo, tão indigno como esse, inveja da bênção do irmão. Eu costumo dizer o seguinte: se você está na igreja, meu irmão, minha irmã, anota aí. Eu, pastor Cravo, estou falando para você. Se o irmão que está sentado do seu lado recebeu uma bênção, estende a mão e solta o brado. Glória a Deus, porque o próximo é você. Se meu irmão recebeu, eu também vou receber. Aleluia! Anota aí. Então veja, está aqui o pai insistindo: vem meu filho, tem festa, vem. O que estava morto ressuscitou, vem meu filho. Aí ele diz assim: poxa, você nunca me deu um bezerro cevado para eu me alegrar com os meus amigos. Ai, tadinho. Descanso Olha, do inimigo. mimimi, é o crente mimimi. É mimimi, ninguém me entende. Tá doente, tadinho, ele tá doente. Ele não está precisando de bênção, pastor. Ele está precisando de ser tratado. Esse crente está precisando de ser tratado. Aí o pai vem e diz para ele assim: olha como o pai encerrou a discussão. Ele encerrou o seguinte: olha só. Ele diz, versículo 31. E disse-lhe o pai: filho,
tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Olha que palavra! Ele simplesmente enquadrou o sujeito. Sabe por quê? Olha, pastor Carlos, como ele fala, filho, tu sempre estás comigo. Pum! Deve ter batido. Ih, eu não tenho ido. Ih, eu tenho faltado. Ih, eu só apareço na ceia. Ih, eu falo mal do pastor. Ih, eu falo mal da igreja. Ih, filho, tu sempre estás comigo, não tá? O problema é que não tá. Parece só que tá, mas não tá. Entende? O pai já começou enquadrando ele, pastor Carlos. E ele diz: e todas as minhas coisas são tuas. Confirmando João no capítulo 1. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder. Já deu. Já é seu. Você só tem que fazer aquilo que o Senhor mandar você fazer. Então, veja, as armas são de Deus, a armadura é a armadura de Deus. Então você precisa se conscientizar disso. Está distante? Vai se abrigar nas armaduras de Deus. E continua o texto. Para que possais resistir. Aqui o texto está indicando um objetivo claro a ser atingido. Qual é o objetivo? Vou saquear o inferno, vou para o terreiro de Macumba, vou evangelizar, vou para Cracolândia, vou lá. Olha, eu já vi pessoas que fizeram isso e não voltaram mais. Já vi. Sabe como é que se chama? Laço do passarinheiro. Eu Vai falei e do fica sábado por lá retorno. mesmo. Falei? Laço do passarinheiro. É o visgo. Quer ver, vai, pisa e fica agarrado. Quer sair, não consegue. Cuidado. Tá? Cuidado com isso. Eu vou lá na zona de prostituição falar para as prostitutas. Jesus pregou para prostituta, pastor. Aí chega lá. O inferno já está te esperando com um filé maravilhoso. Perfeição geométrica dos pés à cabeça. Uma vozinha que parece mais um violino tocando Boca uma de, sinfonia de Beethoven. Meu boca de irmão, veludo. não tá, olha, meu irmão, se for na carne, não dá para você, não dá para ninguém, não tem pastor. Olha, grandes homens já caíram por causa disso. Ó, vaza. Ninguém pode contra a carne. Não tem, sai, corre. Corre. Mas não, vai pregar para as prostitutas, tadinho. Então, o objetivo é resistir. Não é combater. Ganha aquele que se supera. Eu vou dar um exemplo aqui. Rock lutador. Qual é a mensagem de Rock? Porque o lutador Rock, o Balboa, ele apanha, 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 apanha. O lutador que está com ele é sempre muito melhor, tecnicamente melhor, fisicamente melhor. E ele apanha, apanha e apanha. No final, o cara cansa de tanto bater, aí ele ganha. Entende? Então, assim, a palavra que vem, a palavra grega para resistir é antisteme, que significa o quê? Firmar-se contra. Ele vai entrar, segura a onda, vai arrombar a porta. Você está segurando. Quais são as outras palavras que tem na etimologia de antisteme, de resistir? É uma palavra de linguagem militar. Não retroceder, não abandonar, não desistir. O norte-americano costuma dizer o seguinte: don't give up. Don't give up. Não desiste. É um lema, inclusive, das Forças Armadas norte-americanas. Não entrega, não abandona. Aqui, um exemplo. Abre lá em Êxodo, capítulo 13.
eu vou te mostrar aqui uma coisa muito bacana do hebraico, que diz o seguinte: sabe por que que Deus abriu o Mar Vermelho? Sabe por quê? Vou te falar. Êxodo 14, tá? Conserta aí. Êxodo 14, versículo 13. A palavra diz o seguinte. Você quer ler aí, pastor? Pode ler, por favor? Deixa eu só ver se eu estou no caminho certo. Êxodo 14. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estás quieto e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. Então veja, essa palavrinha aqui, olha qual foi a ordem do Senhor. Não temais. Primeira coisa. E eu falei do temor, falei de Jó, falei o que o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, fala sobre o medo. Falei. Então, a primeira palavra que Deus fala aqui para eles é o seguinte: não tenha medo. Contrário de medo é confiança. E nós confiamos no Senhor. Nós não podemos nada contra ninguém, mas o Senhor pode. É aquela palavra que o rei Josafá falou na sua oração. Todos os inimigos vêm contra nós, Senhor. Nós estamos cercados. E nós não podemos contra eles. Nós não temos a menor condição. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Nós não vamos arredar pé daqui, da sua casa, do templo, enquanto o Senhor não se manifestar sobre isso que vem aí. Então, essa primeira palavra que o Senhor dá é essa: não temais. Estai quietos. Aqui que está o segredo. Estai quietos. Essa palavra no hebraico significa yazav. 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 Yazav significa o quê? Manter a posição. Ficar na posição. Não se entregar. Não abandonar. O mesmo sentido. Séculos depois, o apóstolo Paulo usando a mesma palavra no grego. Não cede, não desiste, não abandona. Deus só abriu o Mar Vermelho porque o povo obedeceu, ficou ali. Porque o normal seria eles se renderem. O bope de Faraó estava lá. O pessoal, ai meu Deus, tá vindo, eles vão matar, eles vão fazer. O Senhor estava lá, só retardando. É coluna de fogo. Levantou o fogo. É ventania. Eles não estavam enxergando mais nada, já não estavam te vendo. O pessoal está lá desesperado. 1.300.000 pessoas. 1.300.000 pessoas. Era a morte atrás e era o mar na frente. Eles obedeceram e ficaram. Resultado: Deus abriu o mar. Deus só abriu o mar porque houve obediência à palavra do Senhor. Eles ficaram. Podiam estar se borrando de medo. Podiam estar, e deviam estar mesmo. E tinham razão para fazer isso. Porém, eles preferiram confiar mais. A confiança deles foi maior do que o medo. E Deus prevaleceu. Então veja, Hebreus 10:38 diz, Abacuque fala também sobre isso, porque o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38, Abacuque 2:4. Você vai encontrar Deus falando na antiga aliança, Deus falando na nova aliança. É o mesmo Deus, a mesma palavra. Por quê? Ganha aquele que se supera. Então, o objetivo dessa palavra, pastor, aí eu vou começar a falar agora. Qual é a importância e o alcance? O alcance eu já estou falando. Agora eu estou falando, para encerrar aqui, eu estou falando sobre a importância dessa palavra.
Essa palavra é a estratégia de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo aquele que crê no Senhor. É estratégia que nós temos que usar na guerra espiritual. Durante todo o tempo, a cada batalha que entra, que sai, outra que vem, você dá aquela respirada, mas você começa a ficar treinado. Você começa a ficar experiente. Tu vens a mim com escudo, com espada e com lança. Olha o treinamento. Mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Aleluia. Então, sabe por que Davi não botou aquela armadura, pastor Carlos, do rei Saul? Porque a palavra diz, Davi não tinha experiência com aquilo. Sabe, porque a experiência que Davi tinha era de dependência de Deus. A experiência que Davi tinha era das armaduras, das armas e armaduras de Deus. E ele encarou o urso, ele encarou o leão, ele encarava, ele falou isso. E não precisava usar aquilo lá, porque o Senhor era com ele. Então, para com essa mania de achar que você vai resolver o seu problema. Não vai. Isso é para quem não tem Deus. Isso é para quem tem, faz de conta que não tem. Isso é para quem não crê. Nós que cremos no Senhor, fazemos menção da sua palavra. Uns fazem menção de carros e cavaleiros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Primeiro se reveste das armaduras, depois vai tomar as providências que você tem que tomar. Então, aquele que se supera, o objetivo desse texto é resistir, ficar firme. Depois que você fez tudo, aí que vem a última parte do texto, e tendo feito tudo, resistir. Mas aqui, a Bíblia diz, quando que você tem que fazer isso? É no dia mau. No dia mau. Qual é o dia mau? Ah, hoje não estou bem, hoje acordei, não estou legal, acordei enjoado. Eu saí e tropecei. Esbarrei com um carro. Isso é dia mau? É. Mas não é o dia mau que o apóstolo está falando aqui. Porque quando você vai ler lá no grego, está escrito emera pônera. Emera pônera. Significa literalmente dia perverso. Dia perverso. E quando você lê perverso, por implicação, vem mais umas 3 palavrinhas. Dia malvado, dia dolorido, dia de dores. Qual é o contexto de um dia mau como esses? É quando você está passando por uma adversidade. Adversidade é uma coisa muito maior do que simples aborrecimentos. Fulano olhou para mim com cara feia. Isso não é dia mau. Isso é um dia ruim. Mas pode até ser um dia mau que você está falando aí, mas não é esse dia mau que o apóstolo está se referindo. Então, quando você estiver passando por uma adversidade, é a hora de você recorrer às armaduras de Deus. É a hora. E aí, a palavra encerra dizendo o seguinte: e havendo feito tudo, estar firme. Ou seja, na guerra espiritual, o nosso comandante espera que nós confiemos nele. Na guerra espiritual, é muito claro nesse texto. O soldado obedece às ordens do comandante e espera. Vai lá e bota um explosivo lá naquele buraco e volta. Você vai lá, bota e volta. Espera. Ora, o Senhor vai explodir aquilo tudo. Então, o objetivo, ou seja, é disso que se trata, é esperar no Senhor. E a Bíblia está lotada de textos. Fala um texto aí, pastor Carlos.
sobre esperar no Senhor? Esperei no Senhor com paciência no Senhor e ele ouviu meu clamor. Salmo 40. Primeiro, ele esperou no Senhor. Ele clamou e esperou. Sujeitai-vos a Deus, e ele, a seu tempo, vos exaltará. Então, veja, então a questão é essa. A pessoa quer sair por aí fazendo um monte de coisa. Então, veja, quando você cumpre a sua parte que você tem que fazer, você tem que esperar no Senhor. O que Deus espera de nós é o que nós temos que fazer. É isso que está aqui. Feito isso, faca no dente. Fica firme, porque a resposta está a caminho. Amém? Glórias a Deus. Só tenho que muito agradecer. Gente, olha só. A gente vai colocar essas lives, o pastor vai fazer todo o trabalho e depois nós vamos distribuir nos nossos amigos. Além de que estão nos assistindo, a gente vai distribuir para os nossos amigos. Eu acredito, eu creio que você ainda não ouviu coisas semelhantes que pudesse te dar uma segurança melhor sobre o texto Efésios 6:10. Eu acredito que você nunca ouviu isso ainda. Por quê? Quando você coloca... Porque, veja bem, apóstolo Paulo, ele precisava ter um subsídio de informações para que ele pudesse, concreto, para que ele pudesse anunciar de uma forma com mais alegoria, para que o aprendizado ficasse muito mais firme. Porque, pastor, é uma coisa mais difícil para um homem, a mulher de Deus, entender como deve se comportar um homem de Deus, a mulher de Deus, diante de Deus. É muito fácil se falar que a adoração, mas esquece do laço estreito. Como fazer esse laço estreito? Qual é o caminho? O caminho para você ter essa comunhão estreita com Deus. É preciso, é necessário. E para isso, é preciso eu até questionar. É preciso questionar. Peraí, o pastor está pregando? Tá, peraí, me dá um papelzinho aí. Eu vou anotar aqui. Qual é o texto, pastor? Tá, peraí, vou anotar aqui. E vou ler. Se eu não ler aqui, vou ler em casa. Então, por quê? Porque vai te ajudar cada vez mais a você aprender e executar, para que amanhã você não fica totalmente dependente dos outros. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não. Eu que tenho que ser procurado para a oração. Pastor, ora por mim. Irmã, ora por mim. Irmão, olha, poxa, ora pela minha vida. Você precisa ter essa essência, esse gosto, esse paladar, para que as pessoas creem que você também, com laço estreito entre você e Deus, você possa ser uma nuvem de bênção para essas pessoas. Então, pastor Cravo, muito obrigado por esta aula aí. Vamos dizer que é uma aula mesmo, não tem outra palavra. A gente não tem outra palavra para dizer que não seja uma aula importante, falando sobre... E outra coisa, ainda vem mais coisas por aí, tá? Vem mais, ainda não terminou, não. Esse texto ele tem que ir passo a passo. Nós já temos o 1, já temos o 2, agora vamos partir para o 3. Agora, o terceiro agora, você já vai começar a clarear mais, porque o pastor Cravo vai apresentar alguma coisa que vai lembrar você do que já se foi falado. Você só vai lembrar, vai dizer, e realmente aqui, ó, aqui aprendi. Entendi o que é o capacete. Entendi o que é a sandália. Por que a sandália? A sandália simplesmente não é calçar uma sandália, mas é o sacrifício que tem para você andar com aquela sandália, para você guerrear, para você lutar, mesmo com a armadura, torna-se mais difícil. Porque você, além de ter uma armadura, você tem que ter a resistência. E a resistência quer dizer o quê?
né? Não temas. É você não recuar. Está pesado, mas tem que avançar. Porque quanto mais você avança, a mentalidade do peso da armadura sai da tua mente. Você já começa a vê-la já mais leve. Você já E é começa já a verdade, pastor. trabalhar, É né? verdade, porque aqui ficou bem claro a importância do versículo 13. No contexto de Efésios 6, de 10 a 18, é que isso que está aqui é a estratégia geral de Deus para o contexto de guerra espiritual. É a estratégia geral. Foi a maneira que o apóstolo conseguiu de expressar uma realidade do mundo espiritual. Foi a maneira que ele conseguiu, aplicando como metáfora, como ilustração, a experiência do legionário romano. E veja, aqui está tudo muito claro. Está tudo muito claro no versículo 13. Ou seja, o versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no No dia dia. mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. 6 coisas. E eu falei de cada uma delas hoje. Então, veja, o que é importante entender aqui é que Deus espera o que Deus espera de mim e de você no dia mau, o dia da adversidade, o dia malvado, o dia da dor. O que Deus espera de nós? Que nós façamos tudo. Tudo o quê? Ele espera que a gente vá buscar abrigo nas. Pessoal, Senhor, o esconderijo do Altíssimo. Tá. Deus quer que você se revista. O esconderijo do Altíssimo está aqui. É a palavra dele. Debaixo das asas do Senhor, as asas do Senhor são as armaduras de Deus. O que Deus espera, a grande estratégia que está por trás de tudo isso, é resistir. É o que está escrito lá em Apocalipse. Ao que vencer. E você vai ler isso em todos os versículos. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, tem uma recompensa. É aquele que se supera. E o objetivo aqui é resistir. E o que é resistir? Resistir é você esperar a providência de Deus para a sua vida. É você fazer aquilo que Ele espera de você e você esperar a providência dele. Seja ela qual for. Venha quando vier. Não importa. 1 ano, 2 anos, 10. 10 anos. José ficou preso 13 anos. Mas Deus tirou ele de lá e exaltou José sobre todas as pessoas, sobre tudo. Então veja, muita gente fala muita coisa de fé, pastor Carlos, mas eu cheguei a um entendimento sobre fé. Fé é a capacidade de você se contentar com a vontade de Deus, seja ela qual for. Sim, não, espera. Então, eu vou repetir. Fé é a capacidade de você se contentar com a vontade de Deus para a sua vida, seja ela qual for. Ou sim, ou não, ou espera um pouquinho. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor Carlos. Parece que teve um problema técnico aí. Muito obrigado por esses momentos, esses minutos que você dispensou aqui. Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo essa live, ou que vai assistir essa live,
por favor, em nome do Senhor Jesus, compartilhe. Você tem o direito de não concordar com nada do que eu disse, apesar de eu ter fundamentado tudo. Você tem o direito de não concordar com nada. Você tem o direito, inclusive, de não gostar. Sua voz é feia, você é horroroso. O vídeo está péssimo, sem iluminação. Ok. Mas se você gostar, você tem o dever de compartilhar. Porque nesse exato momento, alguém, seja ele crente ou não, pode estar precisando de uma palavra de ânimo para a vida dele, de uma orientação. Ele não sabe para onde ir, ele não sabe o que fazer. Ele está refém de um dia mau. Ele está passando um período que a palavra diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Ninguém dura 1000 anos, ser humano nenhum. Mas ele pode estar passando por um período aí de dia mau. Um período de noite, de escuridão na vida dele. Vida real. E às vezes até, quem sabe, vida espiritual. Está indo na igreja, mas não está sendo suficiente. Então compartilha, por favor, esse vídeo. E mais tarde nós vamos editar esse vídeo. Eu vou editar esse vídeo. E vou colocar um cardzinho aqui sugerindo a você que assista a primeira live. Para que você possa compreender como que tudo começa com Efésios 6. Amém? Eu quero orar pela sua vida, quero abençoar você. Sou pastor, sou professor, pastor, mas eu sou um abençoador. Então, me permita, me dê licença para que eu possa orar pela sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor resplandeça a sua presença e derrame toda a sua paz. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém e graças a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro. Paz seja com todos.